Bom dia, minha turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem e estejam preparados para a nossa aula de história, tá? Vamos aí dar um mergulho no período histórico, né? Um mergulho na história do Brasil, que é muito rico e é muito legal a gente saber, tá? Então, sextou, né? E vamos aí iniciar a nossa sexta-feira, tá? Com a nossa disciplina de história, tá? Estamos aí, né, no finalzinho dessa semana e que Deus possa abençoar ainda mais as nossas vidas. E estamos também aqui agradecendo a Ele por essa semana concedida por todos nós, não é isso? Então vamos lá. Vamos aqui, né, dar início a uma breve explicação desse capítulo, mais uma vez, tá? Foi falado aí a presença dos africanos aqui no Brasil, e aqui a gente viu que os africanos foram muito importantes, né, para a construção do nosso Brasil, tá? Isso em vários aspectos, é claro. E quando a gente vê aí a importância, né, o quanto é importante a história dos africanos aqui no Brasil, tá? Então, onde ele trouxeram muitas culturas, tá? E envolve, né? Envolve aí toda a sua cultura, seus hábitos no decorrer do nosso aí, no nosso dia a dia, tá? E a gente viu também que lá no passado muitos grupos africanos vieram para o Brasil e que se organizavam de diferente maneira. E uma delas eram os nômades. Nômades eram grupos, né, povos, tá, de pessoas que possuíam aí, que não possuíam uma habitação fixa e viviam se locomovendo, tá, de lugares em lugares em busca de condições de vida melhor, tá? Em busca também de alimento, que era o intuito dele em ficar em lugares que facilitava aí a sua pesca, tá? Sua caça. É isso. Então vamos lá. A gente viu também na lupa na mão, né? Alguns reinos africanos. E aí, com alguns deles, a gente conheceu o Reino de Congo, Império de Gana, Império de Mali e Império de Songhai. E pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, né? Escolhesse um. E a gente viu que o povo iorubá tem uma relação direta com a história aí do nosso país, Brasil, e que um dos reinos mais importantes da história da África é o Reino Congo, tá? E o deserto do Saara organiza-se esses três impérios: o Império de Gana, o Império de Mali e o Império de Songhai, ou também conhecido como Songhai, tá? Imigração forçada dos africanos. Claro que nós sabemos que a imigração dos africanos aqui no Brasil foi obviamente forçada através dos portugueses, tá? Para que os portugueses com a sua colonização aqui no Brasil, os portugueses, quando vieram para cá, eles precisavam de mão de obra. E aí eles fizeram mão de obra escrava. E teve aí, nessa convivência entre africanos e portugueses, percebemos que havia muitas disputas, né? E muitas rivalidades entre esses grupos aí e os grupos africanos, né? Então, como eles também, entre os africanos, eles tinham também muitos conflitos, isso facilitou, tá, a venda e a compra aí desses escravos, tá bom? Então, a escravidão africana e a escravidão portuguesa. E aí? Existia trabalho escravo e trabalho livre. Vocês também viram isso, né? Que trabalho escravo é o que não existe liberdade. Trabalho livre é o que existe liberdade. Trabalho escravo é o que o escravizado ele trabalhavam por meio de alimento e também lugar para dormir. E claro que não era um alimento de boa qualidade, muito menos a dormida, tá? E o trabalho livre, ele tem a liberdade de deixar aquele trabalho se ele não estiver satisfeito, mas o trabalho escravo não, tá? Então, muitas pessoas eram submetidas a essa escravidão, principalmente a escravidão doméstica, que aí a gente fala que eram as mulheres, as empregadas, né? Então, as mulheres eles faziam vários tipos de trabalho dentro da casa de senhores de engenho. E
geralmente as terras dessas famílias de senhores de engenho, eles ajudavam na agricultura, né? Então, os filhos eram livres das empregadas, tá? E assim se tornaram a passar por muito tempo. Então, assim, foi uma história bem legal que a gente teve, né, no decorrer aí dessas aulas. E hoje vocês vão ver um pouco mais sobre a lenda do povo Iorubá. Quem era Iorubá? Vocês lembram que eu acabei de dizer? Iorubá tem uma relação direta com a história do nosso país, tá certo? Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre quem eram os crios. Os crios, eles eram pessoas mais velhas que contavam história, e vocês vão no decorrer da aula de Tia Ju, vocês vão ver isso aí, tá bom? Vão fazer a atividade da página 250 e vai também conhecer um pouco mais sobre a vida dos africanos, tá? O modo de vida dos africanos. E os povos africanos, eles habitavam, tá? E eram organizados em inúmeros grupos, e cada um com sua característica, tá? Então, eles tinham, sim, seus idiomas, suas crenças, suas religiosidades distintas, ou seja, diferentes, tá? E vieram muitos africanos de vários lugares da África, do continente africano. Entre elas eram o Benguela, tinha Angola, Costa do Ouro, e aí vocês vão ver isso aí, tá bom? E com a chegada do Brasil, né, no Brasil colônia, os africanos, eles eram batizados. E logo após o seu batismo, eles ganhavam, né, um nome católicos. Quem colocava esses nomes eram os padres jesuítas, né, e os portugueses. Então, eles eram chamados de João, Maria, assim eram os nomes católicos que eles colocavam dele. Ou seja, nem o nome deles mesmo eles tinham a liberdade de usar, né? Então, assim, eles também eram identificados pelo seu local de origem, né? Quem era da Angola, quem era do Cambinda, e aí vocês também vão ver essa história. E vai ver uma história bem interessante, que é Trem da História, que fica na página 252, que fala sobre o cabelo e o penteado dos africanos atualmente, a importância do penteado, a importância dos cabelos, tá? Do estilo do cabelo lá na África, tá? Os cabelos e os penteados têm uma grande importância do povo continente africano, tá bom? Então, vamos à aula, tá certo? Vou colocar aí o primeiro link, ok? Vamos lá? Preste atenção, tá bom? Logo mais a gente tá voltando para fazer uma atividade de ficha de classe, tá bom, meus amores? Vamos lá, segue a aula, vou assistir junto com vocês.